salvação pela graça, certo? Não precisasse de conversão, de arrependimento, de transformação, então não seria salvação pela graça, seria salvação pelos méritos do homem. Exatamente pelo motivo que precisa de arrependimento, de conversão e de transformação e de fé em Deus e obediência, é que a salvação é pela graça. A salvação pela graça não é continuar vivendo a vida libertina, do pecado, como algumas pessoas pensam. Quando se fala salvação pela graça, não está falando de libertinagem. O próprio apóstolo Paulo faz a pergunta, ele mesmo responde. Porque alguém pergunta o seguinte: pecaremos nós para que a graça abunde em nossas vidas cada vez mais? E Paulo diz: de modo algum. Como pecaremos nós que estamos mortos para o pecado? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para a glória de Deus. Então, se aonde havia o pecado, a graça superabundou, então significa que o pecado morreu e agora nós vivemos uma novidade de vida. Nós tornamos uma nova criatura pelo nascer do Espírito Santo, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Então, a salvação pela graça, ela exige conversão, arrependimento, transformação e mudança. A graça de Deus se é manifestada ao mundo, anunciando a todos que renunciem os seus pecados para que possam ser salvos e creiam no Evangelho e creiam em Jesus Cristo. Então a graça fala disso. A graça não é libertinagem. A graça não é a pessoa continuar vivendo no pecado, achando que porque agora é um evangélico e porque agora diz crer em Jesus que está salvo. A fé que nos leva a ser salvo é a fé que nos leva a obedecer. E a fé que nos leva a obedecer é a fé que nos leva a renunciar e que produz em nós um novo nascimento, uma transformação de vida. Então, que essas poucas palavras, ela entre no seu coração e que Deus te oriente em relação àquilo que é graça, o favor imerecido que Deus derrama sobre nós, que não merecemos. E Deus derrama sobre os seus eleitos, sobre os seus escolhidos. A esses, não é por a vontade própria do homem: eu vou aceitar a graça de Deus, eu vou rejeitar a graça de Deus, eu quero ser salvo, não quero ser salvo, vou para o inferno mesmo. Não é dessa maneira. A graça, Deus derrama a graça exatamente sobre os seus escolhidos, porque Deus, na sua soberania e na sua presciência, Ele já destinou a salvação àqueles que Ele conheceu desde o princípio, como as Escrituras diz: aqueles que Ele conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses Ele chamou, e aos que chamou, a esses Ele justificou, e aos que justificou, a esses também Ele glorificou. Então são aqueles que Deus predestina, ou seja, que Ele destina com precedência, que Ele elege com antecedência pela soberania da vontade dEle e pelo beneplácito da vontade do Senhor, e não pela vontade do homem. Você acha que o cara, pela vontade, eu vou para o inferno, o cara vai querer ir para o inferno pela vontade dele? É lógico que não, lógico que não. Por isso ele diz em Romanos que o homem não é salvo, não é porque ele corre atrás ou porque ele quer, mas é Deus que se compadece do homem. E olhando por esse ângulo, isso nos dá firmeza e a certeza da nossa salvação, porque não é pelas nossas obras, é pela graça de Deus. Porém, nós temos que nos sujeitar à obediência, obedecer à vontade do Senhor, à vontade do Eterno. Em nome de Jesus.